Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Eu sei que você estava aguardando esse vídeo, mas eu sempre tive fé no meu time. Não à toa, orei muito antes do jogo começar. Agora, brincadeiras à parte, é o Chelsea campeão do mundo, os que surpreenderam todos, né? Com uma vitória extremamente contundente contra o Paris Saint-Germain por 3-0. É aquele negócio, né? O PSG já tinha perdido na Copa do Mundo para o Botafogo, mas aquele, o jogo tá parecido até um pouco essa questão da vulnerabilidade dos contra-ataques, né? Só que o Botafogo é aquele negócio, fez um gol e segurou e conseguiu impedir que o PSG tivesse uma chance clara. Então, assim, isso foi o grande mérito do Botafogo. E agora, numa decisão, depois de vitórias de 2-0 contra o Bayern, 4-0 contra o Real Madrid, e o Chelsea teve, obviamente, assim, o destino quis que fosse o caminho mais tranquilo após passar em segundo lugar. Passou pelo Benfica, pelo Palmeiras, pelo Fluminense. Todo mundo falava, não, o Chelsea pegou o caminho mais fácil, agora vai ter um desafio de verdade, o PSG é muito mais forte. 3-0. Primeira regra do futebol: não se ganha nada antes do jogo. O jogo é jogado, entende? Favoritismo é um termo que a gente usa para quem a gente acredita que tem mais chances de ganhar tal partida. Não quer dizer que ele vai ganhar, entende? O favoritismo várias vezes cai por terra porque o oponente joga melhor, e foi o que aconteceu. E eu acho que assim, o Enzo Maresca entendeu exatamente o que ele tinha que fazer no jogo: apostar em armação rápida e boas transições, puxar o time do PSG para frente e apostar também na vulnerabilidade pelos lados, principalmente a do lado direito, né? Tipo, eles optaram por atacar muito mais o lado que no final acaba sendo esquerdo do time do PSG. Mas assim, o Nuno Mendes foi a vítima, né, do ataque do Chelsea. Ele foi mal, né, basicamente nos 3 lances de gol ele não foi bem, né, mas principalmente no primeiro ele deu uma falhada no lance contra o Gusto. E assim, né, a gente viu o Chelsea conseguir esses contra-ataques e um PSG que marcou mal todos eles, né? Existe uma regra, né, que a gente sabe que você marca no contra-ataque não é a bola e o jogador e marcar a zona. Mas uma coisa é que, assim, eles só estavam olhando, né? Tipo assim, parece que eles estavam lá protegendo a zona, mas ao mesmo tempo dando todo o tempo do mundo para os jogadores decidirem as jogadas. E ali é aquele negócio, né? Tipo, a falta de atenção com os espaços deixou o Cole Palmer ter 2 chutes extremamente tranquilos. Os 2 chutes do Palmer, assim, uma marcação muito mal feita. E o chute do João Pedro é aquele negócio: eles dão espaço, o Palmer coloca a bola lá. E assim, o gol do João Pedro, a titularidade dele também, a entrada do Delap, acho que você ponto o Jackson dentro do Chelsea, né? Até porque o João Pedro faz tudo que o Jackson faz, assim, do que as pessoas veem no Jackson hipotético, que ele ajuda muito o ataque, ele volta para construir, né, para marcar. O João Pedro faz tudo isso. E diferente do Jackson, ele sabe aproveitar as chances que tem. Ele marca gols de muito difíceis também, né? Se bem que o Jackson também gosta de marcar um gol difícil ou outro, não talvez do nível que o João Pedro marcou os 2 contra o Fluminense. Mas hoje um gol ali que, assim, pra mim o Jackson perdia. Ele não ia fazer essa cavadinha, não tem esse talento para fazer essa cavadinha. Então, o Chelsea, assim, ainda vem o Delap no segundo tempo e joga bem, né? Tipo, ele perde um gol, obviamente, mas assim, fisicamente ele foi um pesadelo também para a defesa do PSG. Mas para mim o que me impressionou nesse jogo o PSG foi um time sem cabeça, entende? Eu acho que eles só tiveram numa situação de desvantagem uma vez nesse Mundial e perderam. E de novo acontece, e dessa vez foi muito pior, porque enfrentaram um time muito mais qualificado em termos de material humano. E assim, um time que não soube o que fazer. O segundo tempo do PSG tem algumas chances que não são aproveitadas. O Dembélé teve uma, e há de se dizer que grande partida do Robert Sanchez, muito criticado, né? Quase entregou um golzinho no final, mas baitas defesas, né? Defendeu o chute do Duê no primeiro tempo, cabeçado, se não me engano, do João Neves lá no finalzinho também da primeira etapa, o chute do Dembélé. Uma partida muito boa do Robert Sanchez, assim, garantiu a titularidade no Chelsea e ganha uma moral, embora a gente saiba que ele é um goleiro de muitos altos e baixos muito perigosos, né? Mas assim, o PSG não criou o suficiente no segundo tempo e teve muito risco de tomar mais um gol, né? Foi um risco muito real. Então assim, não teve controle do jogo, não conseguiu machucar no segundo tempo, não se impôs quando precisava do desespero para recuperar-se no placar. É uma partida do PSG que, assim, além de tudo, além de perder, é mal perdedor. Eu acho que isso para mim foi feio, né? Isso não faz parte apenas dos jogadores. O João Neves puxar o cabelo do Cucurella é uma agressão, aquilo é proposital, entende? Ele sabe que vai ser expulso, mas naquele momento já sabe que perdeu o jogo e parte para aquela baixaria. Mas o que eu não esperava, o Luiz Henrique partir para uma porradaria, entende? Assim,
Ele é um técnico, a gente dá todos os créditos, um técnico extraordinário, acabou de ganhar a segunda Champions dele, fez um time fantástico de jogar bola, esse PSG é lindo de ver jogar, mas tem que saber perder também, ele não sabe. Isso já aconteceu lá na Copa do Mundo, né? Com a seleção do Marrocos, perdeu muito mal. E aí o que acontece? Hoje perde uma competição que no final os europeus deram lá a sua devida importância, né? E parte para agressão contra o jogador, né? Tipo, aceita, né? Tipo, vai ter o seu... Isso é uma coisa que o Guardiola faz muito bem. Por mais que quem tenha se arranhado daquele dia lá, né? Mas a gente pode ter todos... Você pode ter suas ressalvas com o Guardiola, mas ele é um cara que aceita quando o adversário é superior, né? Ele não fica nessa. Para mim, o Luiz Henrique se mostrou um péssimo perdedor. Não apaga o que ele é o melhor técnico da temporada. Ele é. Eu não vou tirar isso dele, mas hoje ele levou um nó tático e não aguentou. Eu acho que assim, a última coisa que ele deveria fazer é partir para esse tipo de atitude baixa. E no final, assim, o PSG perde uma partida feia, né? Como o Leverkusen também perdeu para a Atalanta e tudo isso, né? Mas faz parte do esporte. Dias de vitórias, dias de derrota. E hoje, assim, né, foram surpreendidos e acho que muito o PSG entrou com salto alto. Achou que o Chelsea ia ficar só se defendendo, achou que o Chelsea não tinha bala na agulha para pressionar tantos ele assim. E começou como jogo, o Chelsea pressionando bastante, o Chelsea criando chances e perigo. Acho que ali já viram que o jogo não seria tão fácil quanto foi o último, né? Porque ganhar do Real Madrid de 4-0 pode ter esses problemas de acreditar que aí nada vai parar a gente. E depois, quando sofre o primeiro gol, ainda fica mais vulnerável aos contra-ataques e é algo que o Luiz Henrique vai ter que trabalhar, né? Tipo assim, é a melhor dupla de laterais do mundo, não tem dúvida disso. Hakimi e Nuno Mendes são extraordinários, mas hoje, assim, nenhum dos dois jogou bem. O Nuno Mendes foi uma peça muito explorada e não é a primeira vez que o PSG sofre com os contra-ataques. Então, assim, é uma equipe fantástica de futebol, mas hoje levou um couro. E o Chelsea, campeão de tudo, né? Tipo, ganhou todos os 3 títulos continentais. Óbvio, é meio complicado achar que isso vai se repetir, porque precisa de baixos também para você ir para uma Conference, né? O Chelsea não é um time para estar na Conference, mas foi lá e ganhou. Ganhou da Europa League, isso acontece, o Barcelona já teve lá, né? E eu acho que isso é meritoso, né? Você ganha a Europa League, porque tem muito time grande que acaba indo para lá. Hoje vai ser mais difícil, né? Porque não tem mais o rebaixamento, né, na fase de grupos da Champions para a Europa, né? Ganhou a Champions 2 vezes, já ganhou a Premier League acho que 6 vezes, já ganhou a Copa da Inglaterra, Community Shield, Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes antigo, né? E agora ganha o Super Mundial. A primeira Copa do Mundo de Clubes é do Chelsea. Nesse formato, e aí tá na história do futebol desse jeito, né? Assim, você pode até não gostar, achar que esse negócio tem artificialidade, né? Se a gente for pesquisar a história de muito time, a gente pode acabar com magia de muita equipe, né? Isso faz parte do futebol, investidores e tudo isso. E no final, o Chelsea é um time que se firmou como marca, é uma equipe muito conhecida, é uma das equipes com maiores torcedores ao redor do mundo e já na Inglaterra já tem uma base de fãs gigante e agora pode se gabar de já ter sido campeão de tudo. A primeira Copa do Mundo de Clubes é dele. Acho que como campeão já garante vaga para a próxima, pelo menos eu imagino que isso acontece, né? E assim, é histórico para eles, né? É histórico conseguir isso e é uma demonstração de força e também de grandeza do clube, de um clube que não se apequenou quando mais se exigiu dele, de um clube que foi para uma final para peitar, para não ter medo e para ganhar. Isso é histórico. O Chelsea mostrou hoje para falar, né? Tipo assim, o adversário ser mais forte não quer dizer que eu tenha que ter medo dele. E assim, eu tenho capacidade para ganhar, eu tenho qualidade para isso, eu tenho bons jogadores, o Chelsea tem excelentes jogadores. Eu acho muito impressionante como o meio-campo do Chelsea é pouco comentado. Hoje teve até o Reece James, que foi, para mim, uma grande crítica do jogo, mas foi bem na partida no meio-campo. Ele funcionou para dar o Chelsea prioridade. Caicedo e Enzo deram um baile nesse meio-campo do PSG, que é considerado o melhor da atualidade, com o Vitinha, o João Neves e o Fabian Ruiz. E foi realmente ali uma partida fantástica do Chelsea de cabo a rabo. A defesa também, com o Chalobah, atuações mágicas. As laterais do Chelsea, tanto Gusto, que foi tão criticado, jogou muito bem. A mesma coisa para o Reece James. Então, assim, o Chelsea hoje impecável dentro de campo. E um PSG que, assim, deixou a desejar e, pior de tudo, foi mal perdedor. Perder faz parte do esporte. E como que o PSG já perdeu para até chegar a esse ponto, né? Não é um clube que é moldado de sucesso. Foi a melhor temporada da história deles. Foi a primeira vez que ganharam a Champions durante anos, deixando a desejar, fracassando depois de investimentos muito pesados, né? É maravilhoso para eles que eles finalmente tenham saído da seca, ganharam a Champions League, mas é aquele negócio, né? Tipo, eles mais do que nunca deviam saber que faz parte perder uma decisão ou outra. Isso vai acontecer e faz parte. O Chelsea vai perder suas decisões, o PSG vai perder suas decisões, o Real Madrid também.
todo mundo perde uma decisão ou outra. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao Chelsea, campeão mundial de futebol. E aí, mais do que nunca, dá para dizer isso, né? A Copa do Mundo de Clubes é do Chelsea. Por esse vídeo é isso. Até a próxima, pessoal.